porque ele evita de rápido também. Eu vou carregar ela só um pouquinho depois. Tá bom. Vamos lá, irmãos? Não trouxeram coxinha da padaria real? O café estava aí. O café estava, Deus abençoe. Vai aí das coxinhas da padaria real. Pode ser a coxinha da cantina. Tem coxinha aí? Esse irmão não consegue ver aí. Elias não veio hoje. O irmão não perguntou da camiseta, se ele quiser falar. Dentro do armário. Nas duas primeiras Esse não portas. recomendou ainda, tá? Tá numa sacolinha cinza. É porque às vezes as pessoas querem abater em coisas, também tem isso. A gente faz um recibo para a pessoa com a certificação, o valor em mercadorias, entendeu? Tem camiseta G? Eu vou deixar com você, pode ser? Vai entender? Papel de doce. Deixa eu ver quantas tem. Ó, tem G. Nada, fica à vontade, tá bom? G. Duas, três. G. Ah, então só tem 4G. Irmão, 4G. Não, eu só comentei. Ah, tá. Vamos lá então? 4 camisetas G. Pega a campainha para nós aí. Vou virar direito. Disponível. Irmão, tem 4 camisetas disponíveis para venda imediata. Eu preciso. Não sei porque tá Terminou de você? Já terminei os 3, né? Você tá com raiva de mim? Ah, mas eu pegava também. Antes vai ser alguém que está pensando, né? Não, eu vou terminar o Jorge. Eu preciso terminar. Viu, Patrícia? É que assim, faltava o meio do livro. Aí agora Deus deu a ideia, eu falei, agora eu vou terminar. Daí eu terminando esse, eu vou ter que fazer o das gerações. Aí, tem mais um outro também do povo. De louco. Muito louco. Só preciso ter tempo. Então vamos lá. Apaga a primeira lâmpada. Nós somos... Vai pôr para lavar? Já fez? Ainda não, depois eu vou pôr. Irmãos, eu coloquei no site aqui, ó, para vocês entenderem, marcelomena.com. Eu falo um pouquinho, ó, da simbologia natalina. Tá longe ainda, mas daqui a pouco você vê que chega o Natal. Que é alguns símbolos natalinos, que a pessoa fala que é pagão, essas coisas todas, aí eu dou uma explicada lá. Eu falo sobre a questão dos gigantes na Terra, e tem umas ideias que a turma coloca aí, dizendo que os anjos se relacionaram com os homens, isso tudo não é galera, tá? A realidade é o que está contido na palavra, e a palavra já deixa claro para a gente, tá? Uma outra dúvida que as pessoas têm no céu iremos conhecer nossos familiares, né? Tem umas ideias assim, cheguei no céu, alguém se tem cabimento, cheguei no céu, Deus vai entregar uma coroa na minha cabeça, você venceu. Você vai ficar junto dos seus irmãos. Imagina a briga, Senhor.
Misericórdia, eu não conheço ninguém, não sei de onde eu vim, o porquê que eu estou ali. Gente, foge da lógica. Eu mostro dentro da palavra que realmente nós vamos nos conhecer, tá? Aqui embaixo, ó. Tá dando para ver, né? Aqui, ó. Um pouco sobre a teologia histórica, superstições e simpatias evangélicas, tá? Como distorcer a palavra, aí você não consegue, né? Esse não está difícil E ultimamente. uma história absurda sobre a questão da primeira esposa de Adão. O dilúvio, se ele foi local ou universal. Você lendo lá, você vai ver que é absurdo. O dilúvio, se ele foi local ou universal. Para quem não assistiu, já dá para assistir aqui no site. E doutrinas falsas e hipócritas. Tá? Doutrinas que as igrejas colocam que eu considero falsas e hipócritas. Eu estava revoltado nessa época, tá? Jesus está convertendo meu coração. Amém? Pode ser. E aí vocês podem baixar. São todos textos que vocês podem baixar. Os livros também, ó, vocês clicando aqui, vocês podem, vão entrar numa outra página que vocês podem estar baixando. Esse primeiro, segundo, só o terceiro que ainda não está gratuito. Vou pensar hoje, quem sabe, Deus tocar no meu coração, eu coloco gratuito. E tem aqui só para casais, tá? Cantares de Salomão só para casais, que é um livro de cantares que eu escrevi, baseado no livro de Cantares de Salomão, só voltado para casais, tá? Acima de 18 anos, tá bom? Que mais? Aqui também, ó, tem um link para casais que entra no outro site meu, tá? Que eu tenho alguns jogos, algumas coisas para casais, tá? Não se escandalize, mas se você é casal, você não vai ter problema. Solteiro não entra, pelo amor de Deus. Livros, e aqui tem um pouco da minha história, o instituto, e aqui na escola individual. E departamento infantil também, algumas coisas estão lá. Ok? Você não estudando, obrigado. Mas vamos para a palavra. Já fiz a minha propaganda. Vamos lá. Os irmãos que se interessarem em adquirir a camiseta, tá com a minha esposa, só tem 4G, né? 4G. Aí depois eu falo assim, mas eu tenho interesse em pegar uma P, uma M, uma Extra G, eu tentei. Não entrou. E é aquela extremamente gordo, não funcionou. Então, até G vai. Se você acha que se encaixa com G, entra no G. No EG não funciona. Tá? Não tem mais nem cinza. Já virou outra cor já. Acho que estica, fica branca, né? Vamos lá para o capítulo 1, ainda de João. E ele diz o seguinte, verso 11. João, livro de João, né? Livro de João, Evangelho de João. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, eles não receberam a Deus. E aí João explica para nós. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê? Amém. Então você agora é filho de Deus. Olha que bênção. Agora, uma coisa que é interessante, no verso 18 do capítulo 1, João Batista está dizendo: a pessoa só de falar que crê em Jesus, ele já é filho? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Recebeu. Aceitaram. Recebeu para ele. Então ele pode ser considerado um filho de Deus. Só que aí entra agora algumas regras ou algumas doutrinas que eu devo seguir. Por exemplo, o Adão na cruz não teve tempo. Não é? Por exemplo, ele na hora ali aceitou Jesus. Jesus ele perguntou para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olhou para ele e disse: olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Beleza. Ele
recebeu a salvação. Não é? Ele precisou dar testemunho? Ele precisou evangelizar? Ele precisou batizar? Ele precisou tomar ceia? Não tinha nem como arrancar ele da cruz, batizar e pendurar de novo. Isso acontece com quem está morrendo, né? Quando já está no fim da vida, né? Então a gente sabe. Qual a diferença entre reino e paraíso? Não entendi? Qual a diferença entre o reino e o paraíso? Irmã, o reino hoje está em vós. Paraíso é um lugar de descanso. O reino está em nós. O que é o reino? O que é o reino? O que é um reino? Vamos primeiro entender o que é um reino. O que é um rei? Tem um rei. E o rei, ele é a prioridade. Então quem é o nosso rei? Se tem um rei, existem os súditos. Você é o que dele? Súdito. Faz a vontade do rei. Então se você faz a vontade do rei, você pertence ao rei. O reino já está aqui. Só que cadê o rei? Cadê o rei? Está aqui dentro. Mas vai chegar o dia que ele virá, né? Ele vai se assentar como rei, e aí será o reino realmente milenar. Aí ele vai ficar aqui por 1000 anos. Mas todos aqueles que servem aí estarão reinando com ele? Irmã, vamos colocar assim. É Apocalipse. Isso aí é Apocalipse. Tá? No Apocalipse haverá divisões. Tá? Porque assim, vamos imaginar que Deus ele faz tudo com acordos, né? Com o que já está acertado dentro da sua palavra. A gente sabe que dentro do milênio haverá pessoas que cuidarão de cidades, haverá pessoas que cuidarão de estados, haverá pessoas que cuidarão de vários países, haverá pessoas que estarão ao lado do Senhor. E tem gente que está ali só. Cada um vai ter a sua função. Só que cada um tem funções separadas. Tá? E muita gente coloca assim, nós vamos cantar naquele lindo coral. Eu fico imaginando, mas que coral é esse, meu Deus do céu? Que ainda coloca, porque caiu a metade do coral do céu, e agora Deus vai pendurar o restante que sobrou daqui para colocar lá, porque ficou um buraco no céu. Não nada a ver com isso. Tá? Nós vamos sim cantar um dia diante do Senhor, mas haverá um coral separado, tá? Que serão pessoas. Aí eu vou lá de novo no Apocalipse. Eu estou aí, João, não quero ir para o Apocalipse, vou contar o final do filme. O que acontece? Vou dar um spoiler. O que acontece? Haverá um grande coral que são 144 mil. Tá? Homens. Pasmem, virgens. Aí uma irmã deu um grupo na aula e falou assim: irmão, então Jesus vai vir muito em breve. Porque está difícil achar homem virgem. Mas a Bíblia fala bem claro que esses 144 mil são da tribo de Israel e vão formar esse coral, porque onde Jesus estiver passando, esse coral estará atrás dele cantando. Professor, tem uma prima que é traumatizada aqui porque ela não sabe se vai cair pro céu, porque ela não quer passar o dia inteiro cantando lá. Irmã, sabe o que eu aprendi? Ela vai chorando. Eu não quero ficar lá só cantando, deixa eu ficar só cantando. Traz ela aqui, mas eu explico para ela. Você prefere o inferno? Ela falou, não, se for assim, Mas se pensar nisso, é complicado. Porque assim, eu ouvi alguém dizer um dia na igreja, eu estava me perguntando se é questão de questionar, eu sempre questionei e sempre vou continuar questionando, porque assim, precisa estar dentro da palavra. Se não estiver dentro da palavra, não adianta você querer me convencer, porque tem que estar dentro da palavra. O irmão dando um ensino e falou assim: irmão, porque lá no céu vai ser assim, quando nós chegarmos lá, você vai estar deitado numa cama de ouro, dormindo, porque vai lá vai ser descanso. E aí, o anjo chega e com a sinetinha de ouro, chacoalha e fala: acorda! Aí você levanta, chega na porta da casa, que você tem uma casa lá, santo, santa, santo. Aí o anjo fala: você já fez seu trabalho, volta a descansar. Irmão, isso aí é céu preguiçoso, pelo amor de Deus. Mas não tem isso na Bíblia? Não! Não Aí ela não tem minha casa, né, pastor? Pastor, ela não tem minha casa, né? Hã?
Lá tem minha casa. Você já tem a sua casa. Lá tem muitas moradas. Sim. Eu já estava preparada. Lá tem muitas moradas já. Só que essa morada não é isso. Você já tem uma morada. Só que essa morada que você tem é muito frágil. Jesus diz assim, por exemplo, quantos anos vocês acham que tem o corpo de vocês? Eu, por exemplo, vou lá 46? Não. Eu tenho 4,6 bilhões de anos. Isso aqui é matéria. A matéria é muito mais antiga. Desculpa, é 13,4 bilhões de anos. Olha, eu, claro, querendo mudar a idade, já ficando mais novo. É 13,4 bilhões de anos. Isso aqui. Aí Jesus diz assim, quando você pega vinho novo e coloca o vinho novo e bota em odre velho, faz o quê? Rompe. Não dá. Então precisa colocar vinho novo aonde? Em odres novos. Ou seja, esse corpo que eu tenho não dá para receber a glória que Deus vai me dar. E aí sim uma nova morada. Aí o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, fala lá em Tessalonicenses, dizendo o seguinte: gente, quando ele vier, este corpo que é corruptível se passará por uma incorruptibilidade e nós seremos transformados num novo corpo, um corpo glorioso. É a nova morada. Ou você estava achando que tinha que mandar tijolinho para o céu? Manda esse hora, você está mandando tijolinho para o céu. Meu irmão, tem gente que não chegou nem na paz ainda, nem cavou. Ai, Senhor, não me dê disso. Entendeu? Alicerce da casa. O batismo, né? E na verdade seria todo um processo. Isso, até que a irmã estava me questionando. Quando uma pessoa que teve assim, várias oportunidades de se arrepender, de querer conhecer mesmo Jesus de verdade, mesmo assim, e todas elas negou. Ela negou todas. Pessoas iam tentar falar, tentar levar, explicar certinho para ela o que seria. Ela negou. E ela descobriu que teve uma doença. Esse processo de doença dela, ela durou apenas 16 dias. E ela faleceu, sem querer saber quem era. Você quer que eu julgue? Não. Inferno. Dependendo de mim, foi pro inferno, mano. Teve todas as oportunidades, não foi? Não, na verdade. Graças a Deus não sou eu que julgo, né? Não, assim. Mas ela teria uma lógica, né? Porque o fato dela ela não quis conhecer. Então, o direito dela, né? Sim, agora eu pergunto: o ladrão da cruz, quantas oportunidades ele teve? Porque ele conhecia Jesus. Foi um particular dele. E ele ainda falou, viu? Eu e Não, mas você. ele teve o último momento. E Então, você não mas- sabe se ela teve. E ela teve? Você estava lá, na mente dela, para saber o que ela falou? Porque ela Por pode exemplo, ter aceitado um jeito. A pessoa se suicida. Ai, vou entrar em ética agora, meu Deus do céu. A pessoa pula no prédio. Ela tem 15 segundos até chegar lá embaixo. 15 segundos é prédio grande, né? Mas 3 segundos, vai. Nesse meio tempo, quem sou eu para dizer que ela foi para o inferno? Por isso, lá quando a gente entrar em Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ei, não julgue, porque senão você será julgado. Não sou eu que compete julgar. E uma coisa eu falo para vocês: no céu nós vamos ter muitas surpresas. Por quê? Aquele que você achava que ia estar, não vai estar. E aquele que você pensava que não estaria, pode estar. Pastor, nós vamos conhecer as pessoas lá. Irmã, eu passei o site aqui, está lá marcadinho, endereço. Sim, nós vamos nos conhecer. Eu espero que um dia que eu encontrar com a senhora, eu falar: lembra que a senhora perguntou se a gente se conheceu? Eu falar: ó, está aqui. Irmão, espera um pouquinho, eu sou meio surdo, senão eu não consigo ouvir a pergunta aqui. Vai. Para isso. O Pai. O lugar do Pai é um lugar. O lugar do paraíso é outro. E aí, quer ver um exemplo disso? João, capítulo 1, verso 18. O que diz aí? Deus
ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, deixa eu só explicar, que nem o caso da irmã perguntou, o que acontece? Se a pessoa, não foi você que perguntou, se a pessoa ela reconhece Jesus e aceita, ela está salva, ela recebeu a salvação? Sim, só que existem patamares que ela vai ter que preencher. Por exemplo, quem crer e for, será salvo. Mas aí diz, quem não crê, então, quer dizer, não fala nada do batismo. O batismo, ele faz parte dessa crença. Eu criei, mas não vou me batizar, porque, eu tinha essa ideia, alguns falam assim, porque vai que batiza, depois peca. Irmão, se vai para o inferno, chega lá, vai ter separação, você era batizado? Você não era? Não tem isso, não é? Porque tem que deixar, eu lembro quando eu era jovem que queria me batizar, o pai falava, não, você é muito jovem, você pode desviar. Espere uma confirmação do batismo. Eu você vai cresci desviar. assim, achando que tinha que esperar uma confirmação. Até que minha sogra disse assim, você não precisa mais de confirmação. Você não precisa vir aqui falar, você precisa se batizar, ele deixou a palavra, né? Então assim, você creu, você tem que ser batizado. Aí eu falo, alguns falavam assim, não, porque vai que se desvia lá na frente. Mas peraí, se eu me desviar lá na frente e eu morrer, vou para onde? Para o inferno, batizar. Agora, se eu não estou batizado e eu morrer, eu vou para onde? No mesmo lugar. Então que diferença vai fazer? Vai chegar lá e falar assim, aqui você vai queimar menos porque você estava batizado, aqui você vai queimar mais porque você estava. Então não tem lógica, mas o batismo é para salvação. Para quê? É justamente o que a Bíblia nos fala. O batismo ele é um testemunho da fé. Ou seja, eu morri para o mundo, agora eu vivo para Cristo. Por isso eu já não faço mais nada do mundo. Porque eu já ressuscitei num novo corpo, numa nova vida, num novo vida. Fala. Mas assim, se a pessoa houve o tempo dela aceitar a salvação, tipo assim, está no leito de morte, uma situação assim, ela aceitar e ela crer. Ela pode ir para o céu sem ter Sim. Agora, se tiver a oportunidade de batizar, melhor ainda. Agora, tem que ter. Imagina que está dentro do UTI. Eu vou levar a piscina lá no UTI e falar para o médico, tem que jogar o homem dentro da água. Certo pastor disse para mim que nem todos têm esse privilégio, no deserto. Eu estava jogando um pouquinho de água. Por isso que veio o batismo por aspersão. Na falta de água, joga a aguinha e está batizado. O batismo tem que ser por imersão. Por imersão. Mas assim, existem condições que, por exemplo, a igreja antigamente fazia o seguinte, o batismo era uma vez no ano. Então, se você aceitava Jesus em janeiro, você era batizado só lá em dezembro. Quer dizer, nesse meio tempo, se eu morresse, não, eu já estava querendo, a culpa não é minha, concorda comigo? O batismo, ele faz parte para a questão da sua cristandade, mas ela não é essencial para a salvação. A salvação é crer. Por exemplo, imagina que eu estou preso, que nem muitos ficaram na época de Hitler, aceitaram Jesus dentro da prisão. Eu sou crente, eu tenho como me batizar? Não. Aí que morria, porque virou cristão, já era. Mas assim, a partir do momento que você aceita, o que você tem que procurar fazer? Batizar. Por quê? Você está mostrando que está morrendo para o mundo. Você não vai pecar mais. Você morreu. Morreu para o mundo. Você nasceu uma nova vida. Mas aí está o problema. E agora? Vou ter que ficar me batizando? Não. Jesus já deu a solução. Deixa eu só explicar. Tem denominação que é assim, o pessoal vai para lá, não, você tem que batizar de novo, sabe? Então, isso é errado. O batismo é um só. Batizou. Mas eu posso pecar. Isso pode acontecer com qualquer um. Aí existe o quê? A Santa Ceia. A Santa Ceia é justamente para isso. Você vai participar da ceia para quê? Para arrependimento dos seus pecados. E aí você está arrependido, você está falando com o Senhor, você come do pão, dizendo, agora a minha carne é a carne de Cristo.
o sangue que eu estou bebendo, o sangue que agora vai correr nas minhas veias, é sangue santo, que é o sangue de Cristo. Então quer dizer, eu estou religado novamente à videira, porque eu estou recebendo o corpo e a seiva do Senhor. Beleza, quanto tempo você vai ficar sem pecado? Tem que comer todo dia. Todo dia tem que ter ceia. Um dia eu falei para o pastor, irmão, tem que ter ceia todo culto. Aí ele falou assim, você é louco, irmão? Eu falei, meu irmão, eu pequei ontem, agora eu vou ter que esperar até o próximo mês. Mas eu já ouvi dizer que não consegue ser ceado. Sim. Não era ceia? Quem ceiava todos os dias? Não, existe a ceia de comer à vontade que crente gosta de ceia. E existe a ceia, que é a ceia justamente do apóstolo Paulo. A Santa Ceia, né? Ele faz bem, o apóstolo Paulo ele deixa bem clara essa separação. Aquele que tiver fome, come em casa, porque essa ceia é ceia santa. Então o que você vai fazer? Você vai fazer parte do corpo de Cristo. Então você vai comer do pão, vai beber do cálice do Senhor. Então você está dizendo, eu faço parte. Isso é um simbolismo de que eu não faço parte mais do mundo, eu faço parte de Cristo. Agora, mas eu pequei, e agora o que eu vou fazer? Irmão, arrependimento. E espera até a próxima ceia. Mas se Jesus vier no meio do caminho, ou se eu morrer nesse meio do caminho, se você se arrependeu, haverá salvação. A ceia, ela não é determinante para a salvação, ela faz parte para testemunho do cristão. Por isso eu tenho que participar da ceia. E a ceia, ela é principalmente questão de comunhão. Eu vou participar da ceia, por quê? Porque eu estou em comunhão com os irmãos. Eu não tenho nada contra o meu irmão ou a minha irmã que está dentro da igreja. Porque se eu tiver, eu não posso participar. Se eu estiver devendo, eu também não posso participar. Gente do céu. Os judeus ceiam muitas vezes. Uma vez no ano, Os judeus? A Páscoa deles é uma vez no ano. Jesus ele coloca justamente o Novo Testamento justamente para isso. Aí o apóstolo Paulo fala assim, fazer isso para quê? Para a lembrança do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Então por isso que eu participo da ceia. Mas fala quantos dias tem que ser na Bíblia? Não. Por isso que é simbolismo. Você pode participar dela toda a ceia, sem problema. Todo mês, todo dia. Todos que podem tomar então. É o que eu estou falando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É obrigação tomar essa ceia. Sim. Se, por exemplo, a minha igreja faz a Santa Ceia e eu não participo, porque eu estou contra o pastor, eu estou contra a irmã, eu estou contra a irmã. Se Jesus vier, azar o seu mesmo. Uma vez por ano importa isso. Eu falo assim, uma vez por ano, uma vez por mês, que diferença vai fazer? Vai fazer a diferença da comunhão com a sua igreja. Porque eu falo assim, na minha igreja, por exemplo, todo mês é feita a Santa Ceia, todo mês eu tenho que estar em comunhão com os meus irmãos. Agora um ano, irmão, ó, fico janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Quando chegar novembro eu peço comunhão. Professor, esse deve de a pessoa tomar Santa Ceia, como já acontece muito em muitos locais, tem pessoas que não são batizadas, é necessário a pessoa ser batizada para tomar Santa Ceia. Tem locais que as pessoas tomam Santa Ceia sem ser batizadas. Se não é batizado, porque assim, é uma sequência. Creu, amém. O que tem que fazer agora? Batizar. Para quê? Para dar testemunho. Como que eu posso fazer parte do corpo de Cristo se eu não morri para o mundo ainda? Quer dizer, eu estou causando o quê? Por isso que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, que eu não vou ficar julgando. Mas o homem tem que se examinar. Agora, se eu tomo a ceia indignamente, por isso que ele diz, há muitos fracos, doentes e muitos que já dormem. E não é digno. Quem é digno? Quem é digno? Aquele que creu, foi batizado e é salvo. Mas que provavelmente tem pecado. Aí vai dele pedir o perdão. Sim. E tem uma Santa Ceia. Porque assim, eu sou digno? Ninguém é digno. Ninguém é digno. Porque eu peco todo dia. Mas o que eu faço todo dia? Perdão. Por isso que eu tenho. Jesus passava 6 horas por dia orando. E ele era santo.
cristão pecador, passo 5 minutos e quero ver defunto levantar. Dá? Não dá. Então quer dizer, se Jesus passava 6 horas para não pecar, a gente passa de quantos minutos orando? Jesus, né? Voltando para o batismo, tem igreja que prega que o batismo é sentimento, não era um mandamento, né? Se a pessoa batiza nesse sentimento e depois ela pode pensar assim, meu batismo não valeu, e batizar de novo? Sim. Não é pecado? Não, porque foi só um sentimento. Eu posso dizer assim. Por exemplo, nós fomos batizar um rapaz que eles tinham acabado de se casar e a esposa já era batizada. Ela foi batizada com 12 anos de idade. Aí, quando nós fomos para marcar o batismo com o marido dela que tinha se convertido, ela chegou para mim e falou assim: pastor, posso ser sincero? Eu fui batizada no embalo. Meus pais falaram assim que tinha que batizar para poder ser da igreja. Mas eu nem sabia o que era batismo. Eu nem sabia o que era ser cristão. Naquela época, ela se afastou da igreja, conheceu o marido dela, os dois viveram juntos, aí se casaram, ela chegou e falou assim para mim: eu hoje vejo o valor do batismo. Eu posso me batizar? Porque agora eu entendo o que é o batismo. Eu falei, sem problema nenhum. Por quê? Ela mesma está dizendo que o primeiro batismo de nada valeu. Agora, como que eu vou negar batismo para ela? Dizer, não, esse seu batismo. Se ela já está dizendo para mim que não valeu de nada, porque ela não entendia o que era o batismo, aí sim eu posso batizar. Mas agora, com entendimento, ela jamais pode ser de novo batizada. Porque senão, a própria Bíblia me ensina que estaria crucificando Cristo novamente. Quer dizer, eu estou botando prego de novo na mão dele, porque eu estou de novo sendo batizado. Pastor, isso aconteceu comigo. O mesmo aconteceu comigo. A gente estava num retiro espiritual, que aconteceu o batismo, e o pessoal, o pastor, depois de pregar e tal, quem quer ser batizado? Aí o pessoal fez a mão, meu irmão levantou e eu. Foi igual. Então. Aí, batizado e tal. Aí o pastor, aí eu fui sair da igreja, né? Fiquei 8 anos afastado, fui escravo de algo lá. Isso pela de ruim. Aí, quando eu voltei para Jesus de novo, eu fui perguntar para 2 missionários e um pastor que nós estávamos conversando tudo junto. Ele falou que isso é válido, somente um batismo. Mas eu falei para eles, para mim não é válido. Porque foi na empolgação. O pessoal foi levantando para ficar de fora. Aí compete cada igreja, cada pastor tomar a decisão. Que nem, por exemplo, o meu avô, pai da minha mãe, ele estava bêbado e passou na frente do lago que estava tendo batismo. Eu não sei se ele entrou na fila ou o que foi, batizaram ele. Aí ele ficou crente? Não, a cachaça ganhou, então não tinha como. E ele falava, eu fui batizado. Entendido? Amém? Vamos voltar para o Evangelho de João? Mas então, só voltar. Então cada um usou de uma forma o batismo, então? Sim. Cada um faz o que acha que é melhor. Mas o que a Bíblia nos ensina? Quem crê tem que ser batizado. Uma vez só. Se negócio tem que ficar batizando. A primeira vez que ele foi, já falou. Se ele aceitar isso, amém. É que nem a irmã está falando, ela com 12 anos também foi batizada e ela aceita esse batismo. Então, amém. Sem problema. Se não há arrependimento, sem problema. O problema é, se a pessoa fala assim, mas eu não estou sentindo que eu fui batizado, eu não quis. O batismo nas nossas igrejas, assim, como eu me batizei, com 12 anos também, é aquela questão de você ter consciência do que você está fazendo. Sim. Então eu tinha consciência de que eu estava morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Sim. Então, para mim, valeu. Se existe a consciência, batiza. Agora, se a pessoa fala assim, eu não tenho consciência do que realmente aconteceu, então vou batizar. É só ele voltar para uma ceia, né? Hã? Ele volta para a ceia. Volta para a ceia. Acabou o problema. Professor, eu já vi também pessoas pregando em rádio, televisão, falando que batismo e piscina não vale. Tem que ser em rio. Porque lava os pecados. Então é só uma controvérsia que eu nunca admiti isso, porque para mim é válido. É porque a água parada. Imagina, irmão, que as pessoas têm aquela ideia que o batismo lava o pecado.
Você imagine o último depois de 100. Não dá nem para batizar. Então, quer dizer, Chegar lá embaixo. Jesus vendo isso, se recolhe em si. irmão, se a gente já fica revoltado, imagina que isso. Eu falo assim, por que se batizava no rio? Justamente porque era fácil, era localização. E nem, por exemplo, se você chegasse hoje e falasse assim, irmão, há 200 anos atrás, chegasse comigo e falasse, irmão, quero me batizar. Irmão, a gente descia aqui no rio e já fazia o batismo. Tranquilo? Vai tentar fazer isso agora. Você sai pior. Já volta leproso. Já volta leproso. Então, O interessante é que os caras não usam, assim, muitos termos bíblicos, versículos isolados. Os caras pegam os versículos isolados e falam assim, é porque Jesus batizou no tanque de Siloé. não, é igual aquela história. Eu falo assim, a pessoa, ela entra nas superstições e as simpatias evangélicas, você vai encontrar um ponto disso. Porque o que acontece? As pessoas acham que o batismo, que nem por exemplo, esse dia eu vi que foi lá em Israel, lá no Rio Jordão, batizar de novo. Ele chegou lá e falou assim, eu vou me batizar agora em nome de todos os pastores do Brasil que pecaram. E batizou em nome de todos os pastores. Quase que eu vontade de mandar um e-mail para ele e falar assim, puxa vida, devia ter avisado Jesus antes. Porque era mais fácil ele ter batizado do que ter morrido na cruz. As dores. Não é? Então são coisas assim absurdas. Que nem já vi. A pessoa é batizada aqui, congrega na igreja, participa da ceia, faz uma viagem para Israel. Chega lá, Rio Jordão, não, batiza eu, irmão, batiza eu. Não, vai se converter. Quer dizer que o batismo no Rio Jordão é mais válido do que você faz no tanque? Gente, é coisas absurdas. São elementos que não fazem lógica. Então, o que vai acontecer? Vai batizar? Batizou de novo. O que ele fez? Crucificou Cristo novamente. E isso é pecado. A Bíblia me fala isso. Tá? Só que não é o meu detalhe agora. Isso aí é em Hebreus. Mas o senhor pode falar o que está escrito? Posso? Não agora, porque eu não sei decora São Tiago. Tá? Vou cobrar, tá? Tá, cobra no grupo lá que eu lembro. Vamos voltar para o jogo. Só é nós colocando a minha decisão. A sua decisão. Só isso. Que é? Se eu não participo da ceia e não participo do batismo, eu estou dizendo para o público Eu não quero Jesus. que eu não quero Jesus. Sem compromisso. Eu não tenho compromisso. Deu para entender? Então, quer dizer, se eu sou cristão, eu tenho que ser batizado e tenho que participar da ceia do Senhor. E para participar da ceia do Senhor, precisa estar tudo em ordem. Então seria errado da Santa Ceia para criança? Lógico. Ah, mas a criança é pura. Mas ela está entendendo o que está fazendo? Nossa, Você tá devia comendo tirar pão o e... mundo lá. Mas aí eles dão o que não é consagrado. E, porque assim, ó, gente, Jesus amado, vamos lá. Vou fazer a ceia. Coloquei a bandeja aqui, coloquei o pão aqui, beleza. Vamos orar. Esse pão não vai virar o corpo de Cristo. Esse vinho não vai virar o sangue de Cristo. Você não bebe sangue, bebe? Você não vai comer pão, o pão achando que é carne crua ainda, imagina. Não. Você está comendo o quê? Pão. Você está bebendo o quê? O vinho. Suco de uva. E aí uma vez o pastor falou, não, eu acho que tem que ser vinho mesmo. Ai, falar de Jesus, amados. A pessoa já está com vontade de beber e ainda tem que colocar todo mundo para beber. Suco de uva. O que acontece é o seguinte, haviam alguns tipos de vinho que acontecia nas festividades. Por exemplo, que Jesus fez transformar água em vinho, ele transformou o vinho, sim, aquele vinho era alcoólico também. Tá? Só que, para você beber e ficar bêbado, era muito vinho que você tinha que beber, porque a quantidade de álcool é muito baixa. Agora, quando você participa do vinho da ceia e tal, era o vinho daquele que Jesus também tinha feito. O vinho que era feito lá em Israel, ele também era alcoólico, mas a quantidade de álcool era mínima, era natural. A fermentação era natural. O que acontece hoje? O vinho de hoje é natural? Eu trabalhei dentro de uma empresa de bebida.
Assim, a cerveja, por exemplo, o álcool da cerveja, ela é muito pequeno para deixar uma pessoa bêbada e viciante. Então o que eles fazem? Acrescenta. Chegavam os caminhões lá e acrescentava. Por quê? Porque daí se torna viciante. Aí o dono da empresa, da cervejaria que eles estavam, o senhor Walter, chegou um dia para mim e falou assim: eu amo quando chega a crise do país, porque é o ano que eu mais vendo bebida. Infelizmente. E eu falava: Jesus, o que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu estou fazendo aqui? Mas Deus fez tudo isso acontecer. Por um propósito. Tem um propósito. Mas deixa eu falar, terminar. Aí você tem a bandeja da ceia, está aqui o vinho, está aqui o pão. Eu vou orar, esse pão e esse vinho vai ser consagrado. Para quê? Para que você e eu participamos em comunhão, fazendo parte do corpo de Cristo. Quando eu como, eu estou dizendo, eu faço parte do corpo de Cristo, mas isso é um simbolismo. E Jesus diz lá em João, deixa eu aproveitar João. João, capítulo 6. Verso 47. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que dele comer não morra. Por quê? Você está dizendo que não vai morrer. Não quer dizer que vai morrer fisicamente, mas espiritualmente. Você está sendo salvo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar esta sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmo. Então quer dizer que se eu não como o pão e não bebo o vinho da ceia, eu não tenho vida. A sua vida vai começar a ficar complicada. Por isso que o apóstolo Paulo diz: por isso há muitos fracos, doentes e muitos que já dormem, já morreram. Tá? Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então você já não vive mais por você vive por Cristo. Então por isso que é importantíssimo fazer parte. Então quando eu faço essa consagração, beleza, eu estou distribuindo o pão, estou distribuindo o vinho, terminou o ato da ceia, e o vinho e o pão são consagrados pelos pastores. Eu não digo Deus abençoe, eu digo nós abençoamos o pão e abençoamos o cálice. Tá? Por quê? Porque somos os representantes de Cristo. Então nós estamos abençoando. Vocês vão participar. Depois eu trago esses versos bíblicos para vocês. Aí vocês vão participar. Terminou o ato da ceia, a gente faz a oração final. Ou seja, acabou. Esse vinho agora é consagrado ainda? Esse pão agora é consagrado? Irmão, quantas vezes eu tive que queimar pão e queimar vinho? Porque não podia fazer mais nada com aquilo. Irmão, para pensar, aquele é só apenas um momento da consagração, no momento da ceia. A criança participar é ilícito, não pode. No momento da ceia. A hora que eu terminei, acabou a consagração. Acabou. Ele se torna pão e ele se torna vinho. Quer dizer, já era, mas só que agora não está mais consagrado. Deu para entender? Ah, posso jogar fora? Pode, porque agora é apenas pão, é apenas vinho. É semelhante quando Davi chega para o guarda de Israel no templo lá e vai comendo o pão lá. E ele podia fazer isso? Não. Mas por quê? A necessidade fez. Agora, eu falo o seguinte, a gente às vezes dava aqui para as crianças e eu cortei. Por quê? Por que vai ter que batizar? Você já está participando do pão, já está bebendo vinho, achando que está participando? E não é assim. Então, separa. Então eu até falo para os irmãos, já deixa separado, dá para as crianças o pão, ou dá um suco, a gente vai fazer um suco ali, dá para as crianças, acabou. Mas elas entendem que não é mais aquilo. Que para participar daquilo no momento da ceia, você tem que estar consagrado diante de Deus. Às vezes até a criança está melhor que os pais, então. Sim, às vezes só os pastores orar e consagrar ou a Santa Ceia.
pastor pode batizar? E, por exemplo, quando os apóstolos foram batizar, Jesus batizava? Não, nunca batizou ninguém. Porque imagine, eu fui batizado por Jesus. Então Jesus já não batizou ninguém. Sabia, conhecia o coração do homem. Os apóstolos eram pastores? Qualquer um pode batizar. Não há problema nenhum. Lógico que dentro da igreja existe toda uma liturgia, existe todo um ritual. Fica um negócio mais bonito, não é? Que é o pastor, é o dirigente. Mas existem situações em que não tem como. Por exemplo, o cara vai fazer missão lá na África, não tem pastor, não tem ninguém. O que ele faz? Vai batizar. Ou seja, ele mesmo vai batizar. Vai batizar. Que nem, por exemplo, nós tivemos um caso aqui no Instituto, que nós temos um grupo na internet que faz o estudo de teologia. E uma das irmãs se converteu. Converteu e queria o batismo. E aí, como batizar? Porque as igrejas lá bem complicadas. Depois a gente conta essa história. E aí eu falei o seguinte, o meu sobrinho estava lá e falei assim, então você batiza ela. Ah, mas eu não sou pastor. Eu falei, não, mas eu estou pedindo para você, porque não tem como eu ir aí, não é? Para fazer apenas o batismo. Você mesmo pode batizar. Eles arrumaram uma banheira, encheram d'água, olha o meu pecado, uma banheira. E aí batizaram ela dentro da banheira. Já está fora. Já está fora. Mas dessa vez era só ela, ninguém mais entrou no pecado dela. A gente abriu o ralinho lá e foi tudo embora. Deu para entender? Tranquilo? Fale, Tassi. Ah, é? Beleza. Amém? Podemos terminar o evangelho? Bem, o João Batista, ele diz uma coisa interessante aí. Deus nunca foi visto por alguém. Olha só que interessante. Ele está dizendo que o Pai, ninguém jamais o viu. Ninguém jamais o viu. Então, guarde isso para você. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu o Pai. Ah, mas e os anjos? Só tem uma classe de anjo que vê o Pai. Mas os demais, ninguém nunca viu o Pai. Se ele está dizendo que ninguém nunca viu a Deus, como que Moisés disse que viu? Como que, por exemplo, Gideão viu o Senhor? Como, por exemplo, outros que viram o Senhor. Se o Pai nunca foi visto por alguém, e aí ele continua, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quer dizer que quem apareceu então? Jesus. No Antigo Testamento, todas as aparições de Deus eram o próprio Logos, que Jesus vai aparecer depois. O nome dele vai surgir depois. Deu para entender? Tranquilo? Eu sei que às vezes isso é um paradigma que eu estou quebrando, né? Porque vocês tinham aquela ideia de que o Pai fez o mundo, não é? Depois veio Jesus e agora o Espírito Santo tenta fazer o conserto geral. Não é? E na realidade acontece o seguinte: o Pai, ele é o juiz. Ele não criou. Quem criou foi Jesus. E todas as coisas vêm agora concorrendo, ele vem e traz a salvação, ele mesmo veio trazer a salvação, porque não podia outro, tinha que ser ele, e ele é o Criador. Ele vem e traz a salvação. Termina o final agora com o Espírito Santo para nos convencer e arrependimento, não é? Para fazer essa parte final. E no final, que o Pai é o juiz, Jesus diz o seguinte: e o Pai passará para mim a questão de julgar. Por quê? Tudo isso foi ele que fez, e o Pai vai passar para ele. E o que é mais interessante, o Pai nunca foi visto por alguém, só tem uma classe de anjo que o viu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Essa classe de anjos que o viu, eles se aproximam de Deus. Vamos lá, tá? Mateus capítulo 10, verso de número... Ah não, desculpa, é capítulo 18. Mateus 18. E o verso de número 10. Está escrito assim, hein? Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, crianças, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus
sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Sabe quem são esses anjos? São os anjos das crianças, os anjinhos da guarda delas. Só que existe uma faixa de idade para que esse anjo fique com a criança. Enquanto ela... Não há número aí? A gente chama de anjo da guarda, tá? São crianças inocentes. Inocentes. A partir do momento que ela cria consciência, ao anjinho da chave fala: te vira, meu filho. Por quê? Porque agora ela vai tomar a decisão. Por quê? Gente, pense o trabalho do inimigo como seria agindo na mente dessas crianças. E ele faz. Ele tem feito. E ele tem feito. Televisão, internet, celular. Pode ver que as crianças, elas se tornam mais conscientes bem antes. Hoje parece que a idade dos anjos guardar já meio que deu uma regredida, né? Olha, mano, eu tô falando. Agora... Se passar de 2, você não tá muito junto. Infelizmente. Deu para entender? Agora ninguém vê o Pai. Somente esta classe de anjo. Agora entra um outro ponto. Vai chegar um dia. Pode ver que Filipe, que chega e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Eu falo: já estou tanto tempo convosco que eu não tenho ainda me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Quem vê Cristo, quem aceita Cristo, um dia verá o Pai face a face. Sabe por que os anjos fazem festa por um pecador que se arrepende? Porque nem os anjos veem a face do Pai. E o maior desejo deles é ver a face do Pai. Quando um pecador se arrepende, eles sabem que o número de cristãos está se finalizando. Porque quando se finalizar, houver o arrebatamento, haverá o final de tudo, seremos levados todos para ver o Pai. Então será glorioso. Mas vamos para João. Aí João então fala dos primeiros apóstolos. Jesus transforma a água em vinho. Dúvidas aí? Não, né? Esse vinho era alcoólico? Era. Você tem que beber bastante vinho, mas ficava alcoólico sim. Por que Jesus fez isso? Eu vi uma vez um pastor pregando falando assim: que absurdo! Jesus podia ter curado um leproso, em vez de fazer a água e transformar em vinho. O que ele tinha a ver com a festa? Isso tudo tem simbolismo. Tudo dentro da palavra tem significado. Nada acontece por acaso. O que é transformar a água em vinho? É pegar uma substância, transformá-la em outra. Você foi transformado? Amém. Como você é? E foi transformada? Ou ainda está meio coreano ainda, né? Está branquinho, vai até ficar vermelhinho, né? Então tudo isso tem significado. Outra coisa que é lindo aí também é a questão do Nicodemos, um doutor da lei que vai ao encontro de Jesus. A incógnita de Nicodemos é justamente: Senhor, tu és aquele que é o enviado? E Jesus pega ele justamente na questão da lei, justamente no conhecimento. Olha só no verso 4. Não, desculpa. Verso 4 mesmo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: na verdade digo que aquele que não nascer da água e do não pode entrar no reino de Deus. Então precisa nascer da água. Por que tem que ser nascer da água? Quando você nasceu pela primeira vez, você veio da onde? A água, não foi? Não, mas quem rompeu a bolsa, o que saiu? A água. Então você estava no meio da água. Então precisa nascer de novo. Então precisa voltar para a água. E do Espírito. Precisa nascer do Espírito? Precisa ter o Espírito Santo? Então há uma sequência. E isso é Jesus falando, né? Jesus falando. Quem sou eu para dizer não? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Olha que coisa linda. Não te maravilhes em ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Você sabe para onde você vai, irmão? Sabe? Amanhã você sabe o que você vai fazer? Você pode até projetar, mas quem é nascido do Espírito, Deus é quem sabe aonde colocar e aonde fazer. Nicodemos responde e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Ué, não é doutor? Não é conhecedor? E não sabe? Por quê que Jesus pega ele nisso? Porque ele é conhecedor das Escrituras, ele é conhecedor da palavra, ele está indo em busca de Jesus, justamente para tentar saber se Jesus realmente é o Filho de Deus. E aí Jesus pega ele: tu não és o doutor da lei? Não sabes isso? Ou seja, está colocando o Nicodemo já num aperto. Será que eu tinha que saber isso? Mas por que eu não sei? Porque o que falta? O que falta? O que falta? O que falta? Espírito Santo. Quantas pessoas leem a Bíblia e não entendem nada? Até a gente. É ou não é? O que faltou? Você orar antes, meu irmão. A Bíblia não é para você chegar assim. Já vi. Irmão, eu vou pedir para Deus falar comigo. Tem igreja que faz isso. Né? Tem até pastor. Irmão, quando vem pastor para pregar e começa a fazer assim, ó. Irmão, ele vai de Gênesis Apocalipse, não acha um verso. Tem que fazer. Tem que se preparar. Não é? O cara não começa a procurar e tal. E nem uma vez um irmão foi pregar e falou assim: irmão, eu vou abrir aqui o que Deus mostrar, a gente vai falar. Abriu, caiu daquelas páginas em branco. Aí ele olhou e nós vamos orar, porque Deus hoje não quer falar nada. Mas, pastor, mas os pregadores, a palavra revelada. Olha, irmão, me arrepia até de raiva dessas coisas. Eu já falei, eu sou crítico. Eu creio que Deus pode trazer revelação, mas tem muito pastor preguiçoso. E eu falo a verdade, tem muito pastor preguiçoso. Uma vez eu disse: irmãos, olha, o pior que eu profetizei. Eu caí na ficha. Aí eu falei assim: irmão, se um dia eu tivesse dirigindo uma igreja, tivesse dirigindo um ministério, eu jamais separaria um pastor que não tivesse lido isso. O pastor levantou da cadeira onde ele estava sentado, apontou o dedo na minha cara e falou assim: quem é você para falar sobre isso? Aí eu me assustei e falei: nossa, o homem nunca leu a Bíblia. Ele é pastor. E ele ainda disse: eu tenho 30 anos de ministério, não sei o que. E falou um monte de coisa para mim, saiu batendo o pé e foi embora. Ele estava na aula de teologia. Aí falei para minha esposa: também, você vai falar essas coisas, irmão? Não. Mas na hora você saiu, porque não cabe à minha cabeça ter um pastor que nunca leu a Bíblia. Pelo amor de Deus. Faz sentido. Imagina eu chegar no médico para ser operado e ele falar assim: eu fiz só metade da faculdade. Mas vamos lá, né? Vai. Outra coisa. Se o pastor foi separado para o ministério, ele é pastor. A esposa dele é pastora? Não. Que bom vocês falaram disso. Se o médico e a esposa, você vai passar no médico, você passa pela esposa, que é a mesma coisa? Não, gente, cada um tem o seu ministério. Por isso a Bíblia deixa bem claro: separa um para os pastores, outros para presbíteros, outros para doutores, outros para ensinadores. Cada um tem o seu ministério. E esse chamado é divino, tá? Não é feito pelo homem, ok? Mas vamos lá. Então, filho de pastor, mas pastorzinho. Então, eu falo assim: eu não consigo. A pessoa fala assim: já vi. A pessoa chegar e falar assim: não, Deus me dá na hora a palavra. Irmão, quando chega e fala assim: Deus me dá na hora, me dá na hora de dar na orelha do cara, é preguiça. Não, pelo amor de Deus, Jesus deixou bem claro. Irmãos, ele disse para os discípulos: não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque quando vocês chegarem lá, eu vos farei o quê? Lembrar de tudo aquilo que eu tenho falado, do que eu tenho feito. Ou seja, porque eles passaram 3 anos e meio com Jesus. Agora eu não andei com Jesus coisa nenhuma. Está aqui a Bíblia. Eu vou lembrar do quê? Aí uma vez um pastor vai pregar e fala assim: não, porque Salomão,
Um dia colocaram 2 plantas para ele e falaram assim, qual delas é verdadeira? Aí ele percebeu que uma mosquinha sentou na planta verdadeira e falou, aquela é verdadeira, essa aqui é falsa. Olha como Deus dá sabedoria. Eu fiquei, meu Deus do céu, onde que está escrito essa passagem que eu nunca li, pelo amor de Deus? E quem não leu vai acreditar. Quem não leu, acredita. Sabe onde ele viu? Na novela da Record. Aí eu pergunto, aí o Espírito Santo vai lembrar o quê? Vai tentar buscar o que ele tem, pelo menos, alguma coisa. Gente, quem andou com Cristo precisava lembrar do quê? Daquilo que ele fez. Agora, se eu não andei com ele, como que eu vou saber dos milagres? Como que eu vou saber das coisas? Se eu não ler. Então, eu falo. Onde está esse versículo? Da planta? Não. Se Espírito Santo faz lembrar. Vai, Espírito Santo, faz ele lembrar. Meu Deus do céu. Está na Bíblia, irmão. Está no Novo Testamento. Eu não vou lembrar agora. A minha filha vai procurar ali. João 14, 26. João 14, aí está em João, irmão. João 14, 26. João, Ah, não, é 16, 13. João 16. Mudou. João 16, 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas não é isso não. Não. Procura assim. É 14, 26 também. Vamos ver então, 14, 26, peraí. Que é, o Espírito Santo vos fará lembrar. Só procurar assim, o que você acha? 14, 26. Mudou de novo, irmãos. É 14, 26. 14, 26. 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, disse, não. Este vos ensinará as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu fiz. A parte B, a parte B, ela vai essa parte. Ele vos fará lembrar. Agora, se você não andou com Jesus naquela época, você vai lembrar do quê? Então, me desculpe, a pessoa que diz, eu faço por revelação, irmão, vá se converter, porque a Bíblia me ensina, e Jesus mesmo disse, o meu povo erra por não conhecer ou examinar as Escrituras. Como que o pastor não faz isso? Às vezes conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, então o conhecimento vem antes. Então precisamos. Quer dizer, agora ficar só na revelação, irmão, eu creio que Deus pode revelar. Eu já vi isso acontecer, já aconteceu comigo. Eu falo, Deus pode revelar, mas eu preciso estar baseado nas Escrituras. No entanto, que não vai revelar uma coisa que você não sabe. Sim. Vou revelar o seu RG, irmão. O que vai adiantar revelar o seu RG? Não entendi nada. Vamos lá, é o seguinte. Uma coisa que o apóstolo João, o João Batista, ele fala novamente, lá em capítulo 3, verso 30. É necessário que ele cresça e que eu, esse é a regra do cristão. Eu não devo crescer, eu não devo aparecer. Quem deve aparecer é Cristo. É Cristo. Bem, a mulher de Samaria, vocês conhecem a história. Jesus chega diante do poço, encontra com a mulher, revela a vida dela, e ela então se torna uma das primeiras missionárias. Ela entra na cidade, gente, ela ganha a cidade toda. A cidade toda vai ao encontro de Jesus e leva Jesus para a cidade. E eles ouvem a história de Jesus. Aí ela chega e fala, viu, não falei que era assim que ele estava fazendo? Eles olham para ela e falam, viu, não é mais agora pelo que você falou, agora pelo que ele está falando. É bem diferente, não é? Você pode até levar a pessoa a Cristo, mas depois é ela e Cristo. Bem, aí Jesus faz o seu segundo milagre, que é a cura de um filho oficial, lá no capítulo 4. E uma das coisas que Jesus deixa bem claro, capítulo 4, verso 43. 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim.
marque um culto na sua igreja e convida um pastor de fora. Pode ser até pecador, não tem problema. Pode ser que tenha até, se tiver, como diz assim, escândalo na vida dele, melhor ainda, que o povo vai tudo lá para ver. Vai encher? Só fazer um bom flyer no Facebook. Ou seja, enche. Aí eu questiono. As pessoas estão indo por causa do quê? Do homem. E o Evangelho, gente, não é isso. O Evangelho é você seguir a Cristo. É você seguir a palavra. É você seguir o que está escrito. Mas o profeta não tem valor na sua parte. Aí ele diz o seguinte. Vamos lá. Verso 47. Ouvindo esse que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não Vereis. Infelizmente, não é? Jesus veio para fazer sinais e milagres? Não. Ele veio para trazer o quê? Salvação. Salvação. Ele veio trazer o Evangelho. Milagre e sinais foi justamente para quê? Para que pudessem acreditar. Sem isso, não tem como. O povo não acredita. Outro, o paralítico de Betesda. Quantos milagres Jesus fez nesse Evangelho? 7. Por quê? Perfeição. Ele está falando de um Deus que é perfeito. Me questionaram se Jesus andar sobre as águas era milagre. Se você conseguir, beleza, não é milagre. Ou seja, se eu conseguir andar sobre as águas, não é milagre. Mas espera um pouquinho. Foi milagre? Sim. Por quê? Ninguém consegue andar sobre as águas. Tem aquelas pessoas que correm e conseguem, mas quero ver andar. Quero ver andar. Agora, uma coisa interessante. Pedro andou um pouquinho. Espera um pouquinho só. Jesus ele andou sobre as águas como homem ou como Deus? E Pedro? Olha com Deus. Coisa interessante. Aquele filme lá no relatório, né? Jesus. É João no relato, né? Ele pula essa parte. É João no relato. Ele, nessa parte de João, ele não conta por quê? Já está contado em todos os outros, por que eu vou falar sobre isso? João não fala. E também Pedro pisou na bola com João, então ele dá aquelas cortadas. Deixa ele quieto, deixa ele quieto. Está magoado. Então, vocês vão ver por que ele vai ficar magoado depois. O que acontece? O Evangelho de João, ele vai mostrar Jesus como Deus. Então, andar sobre as águas é milagre. Só que Jesus estava como um homem, 100% homem. Jesus tinha domínio sobre a física. Jesus tem domínio sobre a matéria. E o homem pode ter. Só que, infelizmente, a gente não consegue usar 100%. Se a gente chegar a 6%, está ótimo. Não é? Bem, e a gente critica Pedro porque negou Jesus lá, mas ninguém fala dele andar sobre as águas. Se você andar sobre as águas, é que você pode falar mal de Pedro, tá? Então, são 7 milagres. 7 milagres. E eu que deu 9, irmão do céu. Ela até arrumou um milagre de dia. Que entra a questão da ressurreição. Né? Jesus ressuscitar foi um milagre? Jesus ressuscitar foi um milagre? Foi, mas foi ele que fez? Não, porque então fazer a prova de novo? Não! Vamos lá. Ele fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Fala. Capítulo 5. Tem uma dúvida muito grande aí. Também. Qual? O paralítico de Betesda, ele era paralítico ou não? eu falei. Ele andava? Ele andava? A pessoa que não anda é o quê? Mas na Bíblia não está escrito. O cara não anda. Mas qualquer um que fica doente, se você ficar doente por muito tempo, você para de andar. Mas por 38 anos? 38 anos? Dependendo da doença que você tem, sim. Como é de nascença? E aí pode ser que é paralítico. Não, mas assim, segundo a Bíblia, a Bíblia fala que ele era paralítico ou não? Não, a Bíblia não fala paralítico. Fala que ele é o quê? Vamos ler aí. Nossa, eu pensei que era uma polêmica. Não, porque no título, pastor. No
Ah, gente, peraí. Ó, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Quem escreve os títulos não está na palavra. Tá? Não está na palavra. Por quê? Você vai encontrar lá em Lucas 16 assim, a parábola do rico e de Lázaro. Não é parábola, aquilo é uma história. Parábola quando são pessoas fictícias. Aí Jesus fala que havia um homem. Então se havia um homem, se não havia, ele está mentindo. Então se ele disse que havia um homem, então é uma história. Aí colocaram parábola. Ah, está errado, mas aquilo não é da palavra. Aquilo porque alguém estudou anterior a você e já deixou marcado e dividiu. Tá? Como por exemplo, fala o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 2, verso 4, ainda era o capítulo 1. Do capítulo 4, do verso 4 do capítulo 2 de Gênesis para frente, que seria o capítulo 2. Mas é que na hora houve a divisão e não vai ter problema. Nessa questão, se ele era paralítico ou não, o que a gente subentende? Uma pessoa que não anda, é o quê? O que é um paralítico? Se ele tinha uma enfermidade na coluna, parou da metade para baixo, é paralítico. Né? Tem o tetraplégico, tem o quadriplégico, o tetraplégico. Não, mas sim, não. Mas é porque eu respondi que ele ia sair inferno. Então a polêmica era essa. É porque eu pensei numa coisa que eu pensei na hora, porque ele era paralítico? Ele era paralítico. Por quê? Da metade para baixo não está funcionando, é paralítico. Tá? Vamos lá, vamos seguir em frente. Não, pastor, tem uma dúvida ainda no versículo 5. Verdade. No versículo 4 diz assim: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Mas, tipo assim, a Bíblia diz que as coisas de Deus são por ordem e decência. Vamos dizer que tipo, aqui está um tanque. Provavelmente milhares de pessoas. Se a água mexer, vai todo mundo pular. Então já ali vai acontecer briga, vai gente morrer, porque vai ficar lá embaixo. Então não é por ordem. Mas é as coisas de Deus que tem ordem de decência, o ser humano não tem. Então pera um pouquinho. Mas pera um pouquinho. Esse anjo que descia, que anjo era? Então, não sei, é que não é lá. Era anjo de Deus? Era que não era? Fala que é um anjo. Gente, isso daí é uma lenda. Tá? O que acontecia? O diabo cura se o anjo é de Deus? O diabo cura. Ele faz milagres. Ele até em línguas batiza. Ele dá uma mão e tira aquelas duas. Ele faz cura também. Ele cura seu dedinho, mas arranca sua mão fora. Ou perde a sua alma. Para ele é mais interessante. Então o que acontece? A Bíblia ela não dá detalhes sobre isso. Se você pega dentro da história, o povo de Israel, o povo judeu, eles são muito, a gente pode dizer, supersticiosos, são místicos. Então, até hoje eles são. E nem agora esses dias eu estava vendo um vídeo que o irmão me mandou, da questão de uma bezerra vermelha, que agora vai vir o Cristo que eles aceitam e tudo mais. Eles são muito supersticiosos. Então, alguns historiadores colocam o seguinte, alguns teólogos também, que havia essa lenda. Agora pense comigo, uma certa época do ano, o anjo vai descer. Se havia anjo descendo ou não, independente, mas vamos pensar que não houvesse anjo, era uma superstição. Que aí o próprio João também não quis detalhar se era anjo de Deus, se não era, que isso não era interessante, o interessante era o milagre. Nessa ele fala que esperava-se que as águas se movessem por um anjo. Eles acreditavam. Fica mais fácil a tradução. Esperava-se que um anjo movimentasse as águas. Então, quer dizer, tira-se realmente a anjo. Por quanto? A Bíblia fala que é o anjo do Senhor. A Bíblia fala o anjo Na do sua Senhor. fala que é o anjo do Senhor. A minha Bíblia está anjo e Que tradução é essa? A minha também. Assim, ó, de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava as águas. No meu está anjo e agora. Bem, eu vou buscar no grego e vou ver o que realmente está.
Tá? Daí eu passo para vocês. Então eu vou parar aqui, porque eu estou vendo que o negócio vai dar para longe. Mas deixa eu só encerrar esse pensamento. O que acontece? Esse anjo, que alguns acreditam que eram... A minha tradução é o Mar de Souza. Que ano é? 2011. Ah, esquece. Essas traduções novas eu ignoro. Porque tem que buscar lá no original, lá embaixo, lá atrás. Senão eu não sei. Eu sou crítico. Eu sou crítico textual. Então, assim, nessa questão, vamos imaginar se havia um anjo ou não. Agora pensem comigo: uma multidão em volta do lago. Não vai ter uma criança faceira? Pegar uma pedrinha e jogar assim só para ver a água agitar? Essa a gente já foi faz tempo. Pensem comigo. As pessoas se jogam dentro da água. E aí ele deixa bem claro, até o próprio paralítico, ele diz o seguinte: doente. O homem doente, ele diz o seguinte, eu vou buscar no grego também isso aí. Ele diz assim, sempre vai chegar alguém que está menos doente, vamos assim dizer, e vai pular dentro da água porque está mais saudável, vamos assim dizer. Então quer dizer que a pessoa que era curada quase que nem tinha doença, porque já estava lá. Agora os que estavam mais ruins não tinha como entrar nessa situação. E o paralítico, se pulasse, quem quer tirar ele dali? Vai que ele não era o primeiro, né? E a esperança dele era justamente que Jesus jogasse ele lá dentro d'água. E Jesus também não questiona. Agora pense comigo, olha só que interessante. Quantos doentes havia? Ali no tanque. Meu Deus. Quantos? A Bíblia fala que eram muitos. Jesus curou quantos? Jesus curou quantos? Por quê? Só ele. Ele era o único doente. Será que ele era o único doente? É o mesmo caso que eu até ontem preguei sobre o paralítico lá na porta da Formosa. 40 anos, né? 40 anos que ele estava no templo, na porta Formosa. Pedro e João que foram curar ele. Ele não, né? Foram usados por Deus para curar o homem. Quer dizer, o homem já fazia 40 anos que era colocado no templo. Jesus nunca passou ali. É lógico que Jesus passou, mas Jesus nunca curou ele. Por quê? Qual era o propósito de Jesus? Era ficar curando todo mundo? Não. O propósito dele era pregar o Evangelho, anunciar a verdade. A cura, as doenças eram consequências apenas para testemunho. Mas Jesus então ele não está ali. Agora imagine se esse homem paralítico começa a gritar: ele me curou! Jesus não ia conseguir sair dali nunca. Foi o único que creu e pediu. Não, ele nem creu, ele nem Não, pediu. do plano de Bethesda. Aí, vamos ler. Olha só, verso 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta, toma tua cama e anda. Para pra pensar. Ele foi humilde no caso. Ele queria que Jesus fizesse o que com ele? Colocasse Jogasse ele dentro d'água. Jesus falou: pega a tua cama, levanta e vai embora. E Jesus, sumiu do mapa. Quando o homem se toca, ele já está andando. Quando ele percebe, ele já começa a se colocar. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Aí ele já começa a cometer uma infração já na lei. Bota a cama debaixo do braço e não pensa que é a cama. Porque às vezes eu ficava imaginando quando era criança, o cara carregando a cama. Lembra? Na realidade não é. Era um colchonete que ele enrolava. Ele botou debaixo do braço. Ele não podia carregar peso. Agora, ele tinha fé para ser curado? Se fosse jogado na água, sim, mas não. Se fosse jogado na água, ele acreditava. Falar. Mas ele sabia quem era o homem que estava com ele? Não. Não, ele nem passava na cabeça. Mas ele acreditou no que Jesus falou. E na mesma hora ele foi curado. É o mesmo caso do paralítico lá na porta Formosa. Quando Jesus cura ele, Jesus cura, viu, através dos apóstolos, eles falam: não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus,
Levanta e anda. Ele levantou e andou? Não. Pedro e João levantaram ele. Levantar ele. E as pernas dele se destravou e Mas ele ele vai voltou cair no chão. pela minha, tá? Ou seja, tem momentos em que a fé da pessoa faz a cura, mas tem momentos que a minha fé vai operar a cura. Deu para entender? Existem, por exemplo, na palavra também que Jesus disse que naquele lugar muitos não foram curados porque não acreditavam. Então Jesus esperava que as pessoas acreditassem também. Mas teve milagres que Jesus fez sem a pessoa acreditar. Sem até ver. Sem até ver. Pô, o camarada está sentado lá na porta do templo, cego. Aí uns questionam, quem pecou? Foi ele, foi quem? Não, é nesse momento aí também, né? Capítulo 9. Então, quando eu falo sem ver, eu falo da mulher do fluxo de sangue. Jesus não viu, mas ela tocou. Ela foi e tocou. Ah, mas Jesus sabia que ela ia chegar. sim, sabia. Porque senão ele já tinha corrido até a casa de Lázaro. Mas ele foi devagar. Imagina a agonia de Jairo. A agonia de Jairo, esperando e ver. Então ele sabia que ele ia tocar nele. Mas que nem no caso do cego aí no capítulo 9. Você vai responder aquela pergunta? Qual era a distância de Betânia de Jerusalém? Essa é a minha, porque eu tenho duas, né? Eu quero saber. Eu acertei. A distância de Betânia. Eu coloquei na cidade medieval aqui. Eu coloquei nova equivalente a aqueles. É assim que está. Ah, sim. Eu coloquei a cidade Dependendo da medieval. Porque lá no vídeo eu entendi mais ou menos assim. Depois eu pesquisei também, né? Pesquisando deu 117 quilômetros. Pesquisando. Vendo o vídeo, ele fala 12 horas de luz. 12 horas de luz são meio do dia. Seria daria meio-dia. Assim. Para chegar até lá. Não é a correta. Eu vou pegar a conversão do estágio e eu passo para vocês. Deu para entender até aí? Parei no capítulo 5. Eu vou mandar para vocês o capítulo 5, já a tradução do que realmente está dentro do grego. Tá? Se ele era paralítico, se era anjo do Senhor, se não era. Eu achei a versão de 1848 e não está anjo do Senhor, só está anjo e não fala que ele é paralítico. No meu tá anjo e ele tá anjo minúsculo ainda. Que é o anjinho. Essa é 1917. Essa de 1917 é anjinho, né? É só um anjinho. Ah, não. Esperava-se que um anjo passasse. Mas passou o Criador do anjo. Aí ele cresceu. Ai, meu Deus. Deixa o anjinho. Deixa o anjinho passar, Tem gente que até gosta de mandar em anjo. Não, pede para o seu anjo subir no céu e trazer a sua bênção. O anjo só dá aquela olhada e ninguém é no céu, filho. Vamos mandar aí. Você acha que é o quê? Anjo não recebe ordem de homem, só do Senhor. Teve uma pregadora que pregou que não sabia se aquele anjo era de Deus ou de diabo, que ele estava usado. Senão não precisava de Jesus ter Coitado do homem, porque ninguém jogava ele dentro d'água. Lógica, né? E se o anjo era de Deus, por que o próprio anjo não? E por que o anjo tem que movimentar a água? Que é que nem a irmã colocou. Se Deus faz as coisas com ordem decente, imagina a bagunça que não virava aquilo. Até hoje é assim. Não sabe se é anjo de Deus, se não é, mas todo mundo vai lá. Pastor cientificado, ele Amém? Não deu tempo de terminar João. Vou terminar a próxima aula. Vamos orar e vamos agradecer. Eu falo, se a gente entrar em todos os detalhes e responder todas as perguntas, Mas vamos orar. Todo mundo assinou a presença? Gente, não esqueça de assinar a presença. Na próxima aula nós vamos ter um celularzinho lá para fazer o código. Para quem está sem código ainda, os novos alunos, eu vou estar passando, essa semana ainda vou estar passando o código para vocês, já para fazer a atualização, tá? Quem ainda não está inscrito, veio hoje participar da aula, deixa o número do celular lá no caderninho, que eu mando para você o link para inscrição.
Tá bom? Assim vocês podem se inscrever. Ah, mas eu já estou no meio do caminho, você já está em João. Não tem problema. O curso ele é rotativo, depois a gente vai voltar novamente. Em Mateus, Marcos, Lucas, e ele tem tanta coisa. Amém? Amém. Pensando que o curso vai acabar em 2 anos, do jeito que vocês fazem pergunta. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos a Ti. Pedimos a Ti, Senhor, vem derramar da Tua graça, da Tua unção, ó Deus, abençoando cada um por amor do Teu nome, pois confiamos na Tua palavra e rogando, Senhor, a Tua misericórdia neste dia. Ó Deus querido, guarda os Teus servos em paz, livre perigos e males, acampando os Teus anjos ao redor, abençoando em tudo. É o que eu te peço e te agradeço desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Tenha uma boa semana e até semana que vem, se Deus quiser. Amém.